A paz do Senhor, amados, estamos aqui nessa semana para compartilhar a palavra do Senhor e eu gostaria muito de que essa palavra venha cair no seu coração com o propósito que Deus a destinou e que você venha recebê-la com muita alegria, porque toda a palavra de Deus é digna de aceitação e ela sempre vai cumprir a finalidade que Deus a destinou. A palavra que eu gostaria de compartilhar com você hoje está nos capítulos 16, 17 até o 21 de Gênesis e que você depois venha ler com calma aí na sua casa, mas você pode abrir no capítulo 16 de Gênesis e nós vamos ler alguns versículos juntos e eu gostaria de tratar hoje com você. Quando nós ficamos tão ansiosos por algo que nós desejamos e que nós vamos começando a deixar essa ansiedade, esse desejo pelo cumprimento de algo que esperamos tomar conta da nossa razão e tomar conta do nosso coração e deixamos que o inimigo talvez floreie a nossa mente de tal maneira que vamos querendo ajudar Deus a cumprir com os planos e as promessas que Ele tem na nossa vida. Quantos de nós aqui já não ficou pensando de uma forma de ajudar Deus a acelerar o processo, né? Se eu fizer isso, talvez Deus vai agir dessa forma. Ou se eu fizer isso, vai acontecer. Se eu fizer tal situação, se eu fizer tal coisa, isso vai acontecer na minha vida e aí tudo vai deslanchar e vai ser uma maravilha. E Sara, até então ela se chamava Sarai, né? Deus ainda não tinha mudado o nome dela. Eu vou tratá-la já como Sara. Ela teve uma brilhante ideia também de ajudar Deus, de querer ver o seu maior sonho de ser mãe e de dar um filho a seu marido, que já era velho e não tinha filhos, de querer ver o seu sonho ali realizado. E aí ela quer dar uma ajuda para Deus, afinal de contas, ela era um ser humano como nós, que também quer dar uma ajuda para Deus tantas vezes, que tem brilhantes ideias para ajudar, para viabilizar, para apressar o tempo do milagre, o tempo do propósito, o tempo do cumprimento da promessa. E ela vem então no capítulo 16, diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas ela tinha uma serva egípcia. Ela tinha uma pessoa ali que como uma escrava, mas que ela tinha afinidade, que ela tinha, era mais de perto, era mais chegada, ela tinha uma empatia maior por aquela mulher. E ela falou assim: essa mulher, através da vida dessa mulher eu vou ser mãe. Através da vida dessa mulher eu vou dar o filho pro meu marido. Através da vida dessa mulher eu vou resolver a questão que Deus está falando com a gente. Através disso vai dar tudo certo no que Deus está propondo, eu vou resolver a parada, porque afinal de contas depende de mim, né? E aí ela fala: eu tenho uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que toma, pois, a minha serva. Assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Já estava na terra da promessa, já tinha alcançado tudo que Deus tinha falado, já estava ali onde o Senhor estava planejando, arquitetando, sabe? Feito a promessa de pai de nações. Filho, eu tô contigo aqui, eu te chamei. Eu falei para você deixar tua parentela, para você deixar a casa dos teus pais, ir para a terra que eu te mostrarei. Você já tá na terra que eu te mostrei, meu filho. Agora espera, porque você vai ser pai de nações. Mas Sarai ficou ansiosa. Sarai não soube esperar. Sarai quis ajudar Deus.
Sarai quis ser mais astuta que Deus, quis saber mais do que Deus, quis planejar as coisas melhor do que Deus. E falou, não, eu tenho uma serva egípcia. Egípcia, irmãos. Egípcia. Foi de onde Deus tinha libertado o povo, foi de onde Deus tinha tirado da terra da servidão, de onde era um povo cativo, escravo, um povo que comia cebola. Egípcia. E o Senhor fala, e aí ela diz, Abraão, consente, anule, se deita com a mulher, sem orar, sem perguntar para Deus, sem nada, vai fazendo, tá tudo certo, não, tá tudo bem, é isso aí, Sarai, brilhante ideia, como Adão, né, como Adão, não pensa em nada, não pondera nada, vai fazer e depois ainda fala a mulher que tu me deste se brincar, né, e aí, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Olha só. Deu um pouquinho de poder para a pessoa, ela estava com o filho da promessa final na cabeça da serva, ela falou, agora sim, tô com a faca e o queijo na mão. Ela começou a desprezar Sara. Seja sobre ti a afronta que se fez a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres ela. Porém, vendo que ela concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Aí ela arruma uma peleja com o marido dela. Ela vai ficar brava com o marido dela porque a serva estava espizinhando ela. Viu? Mas quem deu a ideia foi a própria Sara. Aí Abraão responde, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo a melhor te parecer. O que Sarai faz? Humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Não tem coisa que mulher faz melhor do que quando está irada com raiva, do que tratar a outra pisada na unha, macetada, né, escorraçada. Mulher quando tá com raiva, eu sempre digo isso para os meus clientes, eu falo, não deixe mulher com raiva, porque eu vou te dizer uma coisa, elas fizeram curso com o maligno porque elas viram giraia mesmo. E aqui Sara ela vem mostrar toda a sua perícia. Quando Abraão fala assim, faz o que você quiser, meu amor. Eu amo é você. Você que me deu a ideia de fazer isso. Eu quis te agradar. Eu só fui me deitar na cama com ela porque você deu a ideia. Aí ela falou, deixa que eu resolvo. Ela foi lá e esmagou essa serva, essa Agar, com humilhação. Veja, Agar, ela não estava correta em desprezar Sara quando ela viu que ela estava grávida e que ela ia ter um filho. Mas ela simplesmente obedeceu o que a senhora disse. Você fala, não, Agar foi uma safadinha porque ela foi lá se deitar com o seu senhor. Veja, quem falou para ela fazer isso foi Sara. Quem deu a ideia e falou, vai lá se deitar com meu marido, foi Sara. Do contrário, ela teria ficado na sua própria posição. Então, muitas vezes, nós querendo ajudar a Deus a apressar as coisas na nossa vida, nós temos ideias brilhantes e depois elas vão se transformar num gigante na nossa vida e que a gente não vai saber como fazer para lidar com eles. Nós não vamos saber o que fazer para conter aquilo ali. A gente toma a decisão sem orar, a gente toma a decisão sem falar com Deus, a gente acha que aquilo é o que Deus quer, mas a gente não o consultou. E aí depois que as coisas elas degringolam, a gente fala, e agora? Aí você vai humilhar, aí você vai fazer o quê? Matar na unha, que nem piolho, você vai tratar as pessoas como se fosse um monte de piolho, você vai sair simplesmente pulverizando as pessoas da sua existência, falando, não piso mais aqui, não volto mais aqui, como tem muita gente que faz, né? Briga com seus familiares e fala, aqui eu não volto, aqui eu não piso mais, e amaldiçoa, e você acha que é assim que você vai poder viver a sua vida? E eu já vou te dizendo, meu irmão, não é assim. Você vai começando a voltar agora de onde você parou, porque o Senhor vai começar a falar com você como ele falou com Agar, porque Agar, não aguentando a humilhação da sua senhora, ela fugiu.
Ela deu no pé, ela falou, eu vou embora daqui, eu não aguento isso mais. E ela foi embora, fugiu da presença da sua senhora. E fugiu para onde? Para onde tinha para fugir? Para o deserto. Ela foge para o deserto desesperada, você imagina, barriguda, estava grávida, não tinha nem criança nascido ainda aqui. E aí, ela tá ali, acho que chorando, né, e falando o que vai ser de mim. E aí vem o anjo do Senhor. Vem o anjo do Senhor e fala com ela. Junto à fonte, no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Talvez essa seja a pergunta do Senhor para mim e para você hoje, viu? De onde é que você está vindo desse jeito desgovernado? E para onde é que você pensa que vai desse jeito desgovernado, achando que você pode fazer desse jeito, querendo ajudar Deus, ter brilhantes ideias que vão dar nisso, em desespero, em angústia, em assolação e em tantas vezes prejudicando a vida de outras pessoas. Para onde você vai? De onde você veio assim? E ela responde, eu estou fugindo. Eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Eu estou fugindo. E às vezes nós também estamos fugindo. Estamos fugindo dos nossos problemas, estamos fugindo da nossa própria parentela, estamos fugindo de nós mesmos, quando não é pior. Às vezes você não quer levantar da cama porque você está fugindo de enfrentar o dia. Às vezes você não quer nem orar porque você está fugindo da presença do próprio Deus e do que é que Ele vai falar com você. Às vezes você não vai à igreja porque você está fugindo de ouvir a voz do Senhor. E do que é que o Senhor pode te falar e exortar você, porque você pode estar fazendo algo errado. Do que é que você está fugindo? O que é que está transtornando você e fazendo você de uma forma desesperada fugir para o deserto de Sur? Deserto de Sur não tem nada. Não tem nada para você. E aí ele diz assim, volta. Pode começar a voltar. Volta para a tua senhora. O quê? Mas eu tô fugindo da presença dela. Ela me humilhou. Ela tá judiando de mim. Tá fazendo bullying comigo. Volta. Volta para a sua senhora. Volta para resolver a questão de que você tá fugindo. Com quem você tá fugindo? Viu? Não é para qualquer lugar. É para lá. É para a terra da tua aflição. Volta para lá. Volta para a presença da tua senhora. E humilha-te sob as suas mãos. Ah, Deus, o Senhor pode estar de brincadeira. O Senhor quer que eu volte para lá e me humilhe? Sim. E eu vou dizer isso para você hoje, rasgado, irmãozinho. Minha irmãzinha amada. Ou você engole o teu orgulho e volta. E acerta a tua vida com as pessoas, seja pai, mãe, vizinho, primo, com quem você sapateou, com quem você botou o dedo na cara e você achou que você podia fazer porque você achava que estava fazendo certo e você achava que você era melhor, você volta lá e conserta. Ou você vai permanecer com o seu orgulho, achando que você está correto e você vai morrer no deserto de Sur, porque no deserto de Sur não tem nada para você, não tem água, não tem nada além de seca, de areia, sol quente e solidão, porque não tinha ninguém além dela. Engole o seu orgulho, volta e conserta. E humilha-te, não tem problema. Sabe de uma coisa? Que quando a gente está na presença do Senhor e debaixo da direção do Senhor, que Deus fala, faz assim, ó, faz desse jeito. Até quando você acha que você está retrocedendo, você está crescendo, você está avançando, né?
Porque quando a gente está debaixo da direção de Deus, tudo coopera para o nosso bem. Mas quando a gente está fora da direção de Deus, meu amado, você pode fazer o esforço que for. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, ele vai embora do outro lado. Nada vai para frente. Porque Deus não está contigo nessa. E Deus está falando, volta e humilha-te perante a mão da sua Senhora. Porque você não vai sair dessa situação, essa situação não vai mudar com você sendo fugitiva. Deus não vai abençoar você, Deus não vai abençoar nenhuma área da sua vida dessa forma errada. Mas Deus quer abençoar tudo de forma correta. Você sendo dispensado, você sendo abençoado, você sendo liberado para mudar de vida. Então, se prepara para voltar e consertar. E aí ele diz assim para ela, olha, mulher, eu multiplicarei sobremodo a tua descendência. Ele faz uma promessa para ela. Fala, você pensa que você vai morrer aqui no deserto com essa criança na barriga? Não vai não. Se você me obedecer, se você voltar, eu vou multiplicar a tua descendência e ela será numerosa. Não poderá ser contada. E disse ainda o anjo, concebeste e darás à luz um filho. Ele diz assim, olha, quer saber o sexo do seu bebê? Vai ser um menino. E o nome dele será Ismael. Sabe o que significa Ismael? Deus ouve. Porque eu ouvi você. Porque você não esteve só. Porque mesmo sendo a serva, eu amei. Eu amo você, porque Deus não tem filhos preferidos. Chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. E ele será entre os homens como um jumento selvagem, bravo, muito bravo. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és o Deus que me vê, ou o Deus que vê, ou Jeová Roi. Pois, disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer Lahai Roi, que está entre Cádiz e Bered. Deus também te vê, e Deus sabe daquilo que você passou, daquilo que você está passando e aquilo que você está fugindo. E Ele está dizendo para você, não fuja mais, volte, porque eu quero consertar. Ela volta para enfrentar aquela situação. E Abraão, ele pede para que Deus abençoe aquela criança. Ele pede para que Deus cuide também daquela criança. E Deus fala para ele, olha, não se preocupe porque eu vou cuidar também do filho da serva. E ele também será pai de uma nação. Mas a minha promessa será na vida de Sara, o filho que ela terá. Deus fala no capítulo 17 de Gênesis. E ele fala para Abraão o seguinte, anda na minha presença e ser perfeito. Por que Deus fala isso para Abraão? Ele fala assim, para de ouvir a voz dos outros e ouve o que eu falei para você. Anda na minha presença, segundo o que eu te direcionei e ser perfeito nisso. Seja firme naquilo que eu falei com você e para de andar mais segundo as influências, porque olha a consequência. E essa consequência do seu deslize vai reverberar para o resto da vida diante de todo o mundo por conta do seu deslize. Porque as nações serão divididas neste momento. A Judéia e a Palestina vai ser dividida agora por conta do que você fez diante da sua decisão, porque você ouviu a voz de Sara e não a minha. O que é que você está fazendo? O que é que você está decidindo? O que é que você está influenciando alguém a decidir? Isso vai reverberar além daquilo que você pode ver. Mas Deus é um Deus fiel. E Ele, no capítulo 21, quando Isaac vai nascer, depois de 17 anos, ele vai ser desmamado. Quando ele está sendo já desmamado.
Ismael estava com 17 anos. Sara não engole mais. Ela não consegue lidar com aquilo e ela fala, não quero mais eles aqui. E ela manda eles embora. Ela pede para que Abraão mande eles embora. E ele manda o seu filho Ismael embora junto com Agar. E mais uma vez Agar se levanta, vai embora errante, a palavra diz no versículo de 14. E diz que levantou-se Abraão de madrugada, tomou um pão e odre de água, pôs-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Ela saiu com o seu filho, sem eira e nem beira, como diz o outro. Mas Deus estava com ela. E chegou um momento em que ela parou e ela achou que acabou a água e ela falou, pronto, agora nós morreremos. E ela até se afastou para que ela não visse o seu filho morrer. Mas o menino começou a clamar. E o anjo ouviu. E aí o anjo fala de novo, faz a mesma pergunta para ela. O que é que você tem, Agar? E aí ela responde, ele fala, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde estás? Levanta-te, ergue-te, porque eu farei dele uma grande nação. E Deus fez dele uma grande nação. Versículo 20. Deus estava com o rapaz. Deus estava com aquele que era fora do trajeto. Deus estava com aquele que não era o plano inicial de Deus. Deus estava com aquele que não foi a ideia de Deus inicial. Mas Deus falou, eu não vou desampará-lo, porque ele é semente de Abraão. Eu vou cuidar dele. Estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe e casou com uma mulher da terra do Egito. Deus foi com Ismael, cuidou dele todos os dias. E assim como Isaac, e a promessa estava sobre a vida de Isaac, mas também sobre a vida de Ismael. Concluindo a minha mensagem de hoje, todo mundo está preparado para ouvir o vai de Deus, né? Vai para a terra que te mostrarei. Vai, Abraão, vai para lá. Mas ninguém está preparado para ouvir o volta, que Agar ouviu. Ninguém tá. Ninguém está preparado para ouvir o humilha-te e volta. Ninguém está preparado para ouvir o vai lá e se sujeita. Até o dia em que eu levantar o teu filho como uma nação forte. E uma nação que não vai se sujeitar às outras. Uma nação que vai causar na terra, que vai ser um calcanhar de Aquiles na vida de todas as outras. Porque os palestinos são, os árabes são essa nação. E aí? E aí? O que fazer com isso? E aí que nós temos que pensar exatamente naquilo que Deus fala para nós. E nunca queremos ajudar Deus em nada, porque Deus não precisa da nossa ajuda. Porque o dia que a gente faz isso, a consequência vem. E ela vem de forma brutal e avassaladora. Todo mundo sofre. Abraão sofreu, Sarai sofreu, Agar sofreu, Isaac sofreu, Ismael sofreu e todos nós sofremos até hoje por causa disso. Toda nação no mundo sofre por causa disso. Deus dá a direção, irmão. Deus deu a direção para Abraão, ele esqueceu num determinado momento. Sara teve uma brilhante ideia, ela esqueceu da direção de Deus. Deus está dando uma direção para você, mas a decisão de obedecer, ela é somente sua. Deus direciona as nossas vidas o tempo todo o tempo. Mas a decisão de obedecer, ela vai ser sempre, sempre, sempre sua. Agar obedeceu e ela voltou, se submeteu. E Deus a honrou, cuidou do filho dela, não permitiu que eles morressem, pelo contrário, levantou uma nação forte. Peça perdão e recomece, de onde quer que seja.
Melhor pedir perdão e voltar do que ser orgulhoso e morrer no deserto. Pense nisso, no nome de Jesus. Ósculo Santo, Deus te abençoe. Deixe seu comentário aqui, sua curtida se foi bom para você e principalmente e essencialmente, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Até semana que vem, se Deus quiser.